Antes de tudo, removam as crianças da sala, porque esse é mais um daqueles vídeos polêmicos com um tema bastante sensível. Também não vai ter edição, vai ser assim na lata, porque se trata de um assunto que eu preciso colocar ele assim que eu terminar de gravar aqui. Todo mundo tem acompanhado aí a polêmica que está em torno do Marcos Grubert, o marido da cantora gospel Heloísa Rosa. E todo mundo sabe também que um pastor aí conhecido, ou apóstolo, o Luiz Hermínio, teve um áudio divulgado, o áudio dele vazou e muitas pessoas questionaram a fala dele. Uns defendem, outros ficam contra e tem até youtuber aí que exige que todo mundo peça perdão de joelhos. Só que agora é o seguinte, em uma live que a mãe da criança participou na companhia de uma delegada, a delegada falou um monte desse áudio. E é o que nós vamos ver nesse conteúdo. E eu duvido que vai ter youtuber que vai mandar a delegada calar a boca ou pedir perdão. Antes de adentrarmos no mesmo, eu peço encarecidamente, deixe aquele like maroto para fortalecer o trabalho do baixinho. É lógico, compartilhe esse conteúdo com pelo menos 2 contatos que você tem aí do seu WhatsApp e me dê a honra de saber qual canto do Brasil e do mundo você está acompanhando o baixinho. Comenta aí. E agora sim, vamos lá. BBT, põe na tela para nós ver. Opa, saiu. Opa, vamos lá. Aí, agora sim. Tá aqui a delegada, junto da, da Aline, né? A mãe da garota. E vamos ver aqui. Deixa eu só ver aqui na colinha. O nome da delegada, tá aqui na outra parte, eu esqueci. É a Tatiana Guzella. E também a outra senhora que está aqui é a Ana Paula Argenton. Bom, vamos lá então. Rodopeia BBT. Desculpa perguntar, né, não sei. Você, nesse processo todo, em algum momento, foi investigado algo com relação ao abuso dele perante os filhos? Perante a Então, filha? eu não posso falar muito sobre isso, porque está seguindo em Em segredo segredo. de justiça, mas teve sim uma denúncia em relação a isso. Mas aí eu até incentivaria a delegada, se quiser marcar uma live com a Ana da Fundação, ela tem Claro. autoridade e liberdade para falar sobre essa outra denúncia que a Hope, junto com a polícia, está investigando. Aline, eu não tenho o contato da Ana, mas você pode me passar depois. Gente, nós vamos trazer aqui todo mundo que desejar. Nós não forçamos a pessoa a estar aqui. A Aline sabe, nós estamos num processo aí de conversa de 1 mês até ela decidir trazer essa situação. Não foi de agora. As pessoas são livres para trazer a sua experiência como vítima ou de seus filhos, ou seja, a Aline aqui como vítima indireta e direta de outros fatores, né, que aconteceram no pós. Então, assim, todo mundo que desejar, nós podemos agendar. Nós temos uma procura bastante grande, mas nós vamos agendar todo mundo que desejar. Cada um pode trazer aqui a sua versão. Só não pode mentir. É isso que eu peço gentilmente. E aí a Aline está É o trazendo. mesmo que eu sempre digo aqui no meu canal quando faço um relato de alguma coisa. Todos os nomes citados e pessoas que se sentirem constrangidas têm um direito de resposta aqui no canal André Carpano. Isso é uma coisa de extrema responsabilidade. E o que vai entrar agora vai ofender muitas pessoas aí da internet. Aqui para vocês com transparência, sem nenhuma falsidade, está trazendo inclusive dados já oficializados pelo processo dos Estados Unidos. E nós estamos divulgando aqui imagens e informações trazidas pela nossa mídia. Então, Exatamente. o processo ainda está lá, ele foi solto, mas continua sendo investigado. Exato. Semana passada, inclusive, eu publiquei o áudio, né, do pai do Marcos Grubel, falando para um outro pastor que, olha, não teria sido estupro, e sim apenas sexo Não, oral. delegada, esse áudio Ó, se liga que agora vai azedar o pé do frango. Eu vi isso daqui em alguns canais, inclusive não assisti o vídeo, só vi o título só e... Eita, que eu vi que a delegada já tá... Ó, a expressão dela é para poucos amigos. Meu Deus do céu. é do Luiz Hermínio, não é do pai. Não é do pai, é do Luiz Hermínio. Do Luiz Obrigado pela correção, você tem razão. É de um pastor conversando com outro pastor, é isso, né? Isso, exatamente. Ele tá, pelo que nós entendemos, é um pastor de Minas Gerais que está confrontando o pastor Luiz Hermínio sobre cadê o apoio à vítima? Que vocês se preocupam só o gospel com a
o Irineu é porque esse confronto aconteceu, delegada, quando o pastor Luiz Hermínio, ele divulga uma live do Irineu falando que o filho é inocente, que é uma mentira. E aí esse pastor, que eu não sei qual é o nível que ele tem de relacionamento com o Luiz Hermínio, eu não sei qual é o nível de intimidade, mas ele tá assim muito nervoso, falando, como é que você tem coragem de fazer isso? E tá questionando e tal e tal. E é quando então É aquela coisa que eu falo em diversos vídeos. A desgraça do foro privilegiado gospel. Não é imunidade parlamentar nem o foro privilegiado político. É o gospel mesmo. A imunidade religiosa. Que alguns pastores acreditam que tem. Que pode fazer o que der na telha. Que ninguém pode questionar, pode contrariar. Ninguém pode duvidar da palavra dele, colocar na parede, perguntar se procede ou não, ir atrás dos fatos e muito menos divulgar. Agora, o que eu acho engraçado que essa galera aí, quando é na hora de pedir dinheiro, de sentenciar pessoas ao fogo do inferno, essa galera é boa, aparece na TV, no YouTube, em todo canto, que quem não paga dízimo vai pro inferno, que quem não obedece eles vai ser condenado. Agora, na hora de prestar conta, não pode questionar não, não pode expor não, tem que abafar uma pinóia, e eu repudio veementemente todos, seja quem for, que vem com essa conversa fiada. Todos que tentar blindar quem é criminoso. Repudio veementemente. o Luiz Hermínio tem essa fala que nos entristeceu muito, né? Dizendo Nossa, gente, é chocante ele não conhecer minimamente a lei brasileira. Eu vou Desculpa, antes de falar, era só ler o Código Penal 213, gente. Põe na internet ali, joga, você vai ver. Tem pessoas falando, mas a live foi aberta e não tem nada. Gente, não muda nada a live, não muda nada o áudio inteiro ou o áudio cortado, a fala é a mesma, não muda. Ele falou essa barbaridade e a gente, como família, se sentiu extremamente abusado. E o pior é que tem gente que fala que ele teve a palavra tirada de contexto. O que ele falou, ele disse. E as demais partes, né, que vem depois disso daí, a conversa no todo, continua sendo errada. Bom, tá certo que ele fala depois, meio que ele se justifica, mas não apaga o contexto do que ele falou. Não apaga o contexto. Mas tem pessoas que você desenhando ainda não entendem. Por quê? Idolatria cega. Um defendendo o outro. Emocionalmente revoltados. Porque eu me senti revoltada com o tamanho da ignorância dessa fala. Aí, agora as pessoas tentam amenizar, dizendo, mas a fala, o áudio inteiro ameniza. Não ameniza. Não muda nada. Ele no final dizer, mas se tivesse passado a mão seria abuso. Isso não muda. O que importa é a fala quando ele fala que não é estupro. Isso desmerece as vítimas, desinforma a população. E ele é uma como pessoa... se não tivesse tido uma consequência. Um ato que gerou uma consequência com um dano psicológico e psiquiátrico incrível para o resto da vida. Se Deus quiser, em nome de Jesus, não será no caso dela. Mas eu, como trabalhei com muitas vítimas de estupro, inclusive crianças, gente, é muito forte isso. Pra gente eu sempre tive uma admiração gigantesca pelo pastor Luiz Hermínio. Eu cheguei a entrar em contato com ele pessoalmente, porque eu entendo que a liderança ela tem voz nisso, até mesmo para trazer prevenções dentro da igreja. Eu entendo que esse pode ser o nosso novo propósito, trazer informação, evitar que outras crianças sejam abusadas, ensinar os pais a ouvirem os seus filhos, dar credibilidade aos seus filhos, sabe? Então, aí quando vem uma desinformação dessa de uma liderança tão forte, me deu um desespero. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Entendeu? Não tô falando que ele tá apoiando, mesmo ele tendo colocado o vídeo e tudo mais, mas é sobre essa situação específica, a falta de informação. É isso que nos trouxe. Mas já falando aí, que você fez a colocação do apoiando, né? Enfim, essas pessoas. Só uma observação que eu preciso fazer aqui, porque assim, eu preciso entrar num termo religioso para evitar algumas complicações. Todo mundo conhece a história da capa de Acã. Acã pegou uma coisa que não era para ter pego e guardou. E Deus foi complacente, falou, olha, tem alguém aí no meio que tá com coisa errada. E o povo, quem será? É alguém que está em tal tribo. E Deus foi mostrando aos poucos, por doses homeopáticas, até que chegou o momento que ele aceitou e falou, realmente eu fiz besteira. E quem lê Bíblia sabe do que eu estou falando e qual é o contexto da história. Estou mastigando bastante aqui para não ficar muito extenso o vídeo, porque eu sei que o áudio delas aí, a live ainda vai um bom tempo. Só que é o seguinte,
a gente está vendo que essa moda de passar pano, defender o líder religioso, ainda mais se for presidente, ou que tiver uma fama porque é um cantor gospel, enfim, alguma coisa do tipo. Isso daí não tem que ser abafado. Se Deus não tolerou isso, se Deus denunciou, o próprio Deus acabou jogando à tona sobre Acã, imagina essa galera aí que chegou agora praticamente 4.000 anos depois de tudo. Oh, pelo amor de Deus. Tati, até quero perguntar, que são, né, entre aspas aqui, são coniventes ao que o Marcos estava fazendo, que sabiam do que ele estava fazendo, elas entram Exatamente. como cúmplices, alguma coisa dessa forma no processo? Gente, assim, ó, tudo vai depender da legislação americana. Eu vou falar o que acontece no Brasil. Nesse caso, veja bem, existe duas situações. Envolve criança, não envolve criança, tá? Exato. Imaginem vocês um estupro de uma pessoa adulta, maior de 18 anos. Até 4 anos atrás, aqui no Brasil, era de ação penal pública condicionada à representação. Então, quando uma pessoa adulta, com 18 anos ou mais, era abusada sexualmente, ela precisava ir para a delegacia e representar. O que significa dizer? Significa dizer que a vítima tinha que decidir começar a investigação. O delegado, a delegada, não podia, até poucos anos atrás, começar essa investigação mesmo sabendo que ela foi estuprada. Porque dependia dela. A lei obrigava ela a representar. Então, diferente de criança. Criança menor de 14 anos, criança é até 12 anos. 12 anos já é pré-adolescente. A lei brasileira traz que, isso no artigo 217A do Código Penal, é o estupro de vulnerável. Menor de 14 anos, qualquer que seja o estupro ou ato libidinoso, né? Ou seja, conjunção carnal, felação, sexo oral, passada de mão em alguns locais, dependendo da situação, vai ser estupro de vulnerável. E aqui, independer da representação da criança ou do responsável, ou da mãe ou do pai. É ação penal pública incondicionada. Então, só para vocês entenderem, não é que o pastor se omitiu para essas situações, mas talvez o pastor e a pastora que atenderam essas mulheres adultas, outras vítimas, não instruíram elas de ir para uma delegacia de polícia e fazer essa representação, que é o ato jurídico que a lei exige. Então, o problema da conivência é de aconselhar vítimas maiores e dizerem, olha, não faça nada. O prazo para fazer essa representação na delegacia era de 6 meses da data do crime. Aconteceu o crime, a vítima maior de idade tinha 6 meses para ir para a delegacia e representar. Agora, se a Josi quiser, por exemplo, ela não pode mais representar. Conseguiram entender a diferença? Hoje não. Hoje é pública incondicionada. Ou seja, delegado ficou sabendo. A vítima, maior de idade, não quer representar, não quer se expor para aquele estupro, ele é obrigado a investigar mesmo assim. Incrível Criança isso. sempre é obrigado a investigar. Sim. Então foi exatamente assim. Agora as pessoas estão perguntando qual que é o próximo passo. A nossa dificuldade nesse momento é que nós vamos ter que pagar ele, porque agora a gente não tem mais a representatividade do Estado. Agora é pago. A gente vai pagar pela reorganização e reconstrução do caso para ser representado. Então, ele nos hoje, aqui nos Estados Unidos, um caso com um advogado da estirpe dele, do nível dele, é 80, 90 mil dólares. Ele falou, Aline, eu vou reduzir esse custo o mínimo possível, porque... Meio milhão no Brasil, gente. Eu vou reduzir ao mínimo para você, porque eu quero te ajudar nesse caso. Então, ele nos pediu 32.500 dólares, né? E aí ele pediu, mas tenha já uma reserva em torno de 5 a 6 mil, que nós vamos ter aí, no meio desse processo, alguns custos, né? Então, Aline, e tá rolando uma vaquinha sobre isso, não tá? Está rolando uma vaquinha sobre Vamos isso. falar sobre essa vaquinha? Quem quiser ajudar a Aline, a família dela, a continuar essa investigação lá nos Estados Unidos, pode ajudar. Como é que faz, Aline? Primeira coisa que eu quero deixar claro, nenhum dinheiro está vindo diretamente para nossa conta. A gente fez isso, somente aceitamos essa opção vindo da Ana, presidente da fundação, que se colocou à disposição. Porque em tempos que nós estamos, delegado, o que nós não queremos é qualquer tipo de situação que venha trazer qualquer dúvida em relação ao objetivo desse valor. Então, aceitamos fazer a vaquinha desde que a fundação tivesse a administração total disso. Ou Então, seja, você não vai gastar dinheiro dos outros. Esse fundo é especificamente para o processo. Exato. Eu queria deixar isso muito claro, delegado. É só um cuidado realmente que eu quero ter, porque a gente está vendo tantas polêmicas em relação a essas vaquinhas no Brasil, né? Que eu falei, não preciso de nenhuma outra situação, a gente já tem muitos processos para viver. E a Fundação
prontamente, Aline, a gente vai organizar, a gente vai fazer. Então, entra no meu perfil, tem o link tanto para doar pelos Estados Unidos como para doar pelo Brasil. Porque o link para doar nos Coloca Estados Unidos aqui é em já, dólar. Aline, coloca Deixa eu aqui ver se eu já o consigo link, fazer. coloca ali, digita ali para o pessoal já saber. É, Gente, já tem nós gente até precisamos digitando aqui cuspir também. nisso. Eu acho que Uhum. se tiver alguém que puder. Aí, ó. O pessoal já É claro tá também até eu falar, digitando aqui tá já. vendo esse perfil Prison Marcos Grubert não é meu, tá? São pessoas aí indignadas com o caso que alimentam esse perfil. Eu não tenho acesso a ele. Às vezes as pessoas entram em contato com esse perfil falando, oi, Aline e tal. E aí a pessoa que administra diz pra mim, as pessoas pensam que é você, não sou eu. Mas Não é a fundação que está não, administrando essa. esse perfil também não é da fundação. É É terceiro, fake, Aline? tá? São pessoas Então, que estão indignadas com esse tipo de caso aqui no Ah, Estados tá. Unidos, tá? ó, o perfil da Aline aqui no Instagram é @Aline Sampaio, Aline com H. Aline Sampaio, Aline com H, ok? Exato, Pronto. exato. Bom, quem quiser ajudar ela, depois procura ela, né? Não precisa nem falar que veio pelo Carpão nem nada, porque não preciso dessa divulgação nesse momento. Mas quem se sentir aí de ajudar ela, bom, já sabe o caminho que vai, né? Então, coloca pra mim. Ah, ela já colocou aqui, ó, gente, o perfil. Você consegue. Valor mínimo de R$ 25. É pouco, 25, gente. Não, Quem puder, mas ajuda nem mais. tem valor mínimo. Eu acho que ele fala ali a opção, mas você pode doar. Eu já recebi doação de 5, de 10. Gente, eu falo assim, tem gente que fala, Aline, eu doei. Ó, o Edgar colocou ali, ó. Você pode fixar esse comentário do Edgar, delegada? Pessoal que me apoia, se puder fixar esse comentário do Edgar _ Alito, por favor, fixa ali, ó. Tem ali, ó, já tá fixado. Obrigado, minha gente. Obrigado, pessoal que dá apoio aqui pra gente. Então é importante a gente falar isso, que a gente entendeu, delegada, nesse momento, quando a fundação conversou com meu esposo ficou, sabe que homem tem mais essa questão do orgulho e tal, e a gente falou assim, gente, não tem orgulho que vença o desejo de fazermos justiça pela entendeu? Não tem orgulho que vença. Exato. Deus nos Exatamente. honrou até aqui, nós não passamos nenhuma necessidade, mesmo eu rompendo o meu trabalho imediatamente, porque eu não queria estar no meio, né, gospel, nesse momento vivendo tudo isso, por uma questão de proteger a minha filha, Com por ter certeza. mais tempo com ela, me dedicar 100% do meu tempo a ela. Eu saí da minha profissão, cumpri ainda algumas agendas, mas Deus supriu, delegada. Não passamos nenhum tipo de necessidade. Meu esposo Aline, trabalhou Deus é também. incrível, Jesus é incrível. É um Mas- pai mesmo. Mas E aí o a pai, gente teve ele dá graças condição, para as pessoas. sim. Mas E aí graças, tinha segundo esse nossos valor bispos, são inteiro. graças, são Sim. favores imerecidos. Isso eu aprendi na minha igreja. E se ele é pai, e se você entende essa paternidade, peça, porque o pai faz favores para os seus filhos, mesmo que eles não mereçam. E nesse caso, vocês merecem, Aline, vocês merecem. Obrigada. Então, que você continue sendo suprida por Jesus. Amém. E a gente quer agradecer o apoio de todo mundo. Eu quero, de novo, falar, é muito importante as pessoas entenderem, a nossa luta não é contra a igreja, a nossa luta não é contra pastores, a nossa luta não é contra nenhuma personalidade do meio gospel. A nossa luta é contra uma pessoa que está sendo acusada de ter cometido algo terrível contra a minha filha. Exatamente. A nossa luta é uma luta também espiritual. E a Sim, gente quer contar com as orações de todos vocês e também com a colaboração. Tá? A gente já tem recebido tanto apoio. Eu vou dizer assim, delegada, eu falei, gente, eu não vou saber lidar com pessoas contrárias. Se eu falar para você que desde o início dessa exposição, se eu tive 4 ou 5 pessoas que se levantaram para falar algo contra, foi muito. 99% é apoio. É pessoas contando suas histórias, é pessoas contando as suas verdades, as suas... É porque as pessoas se solidarizam, né? Se solidarizam. E eu não duvido, daqui a pouco vai vir youtuber aí mandando a mãe pedir perdão e a delegada também. Eu não duvido. Do jeito que andam as coisas, eu não duvido. E que vão querer processar a mãe e a delegada. Eu não duvido, viu? Do jeito que tem passapano, eu não duvido disso. Frustrações. Então, isso já me mostra que a gente está no caminho certo, né? Isso já me mostra. E se eu posso fazer algum apelo aqui, é dizer de novo, gente, eu não quero expor ninguém, eu só quero que as pessoas falem aquilo que sabem, exponham aquilo que sabem, se posicionem, né? Que nós temos uma criança que está esperando justiça, que ela ainda não sabe que a Lívia ainda não sabe que o Marcos foi solto. A gente decidiu preservar ela dessa informação. Nós nos mudamos, trocamos de casa por um direcionamento da terapia, para trazer, para ela se sentir mais segura, porque na casa anterior era um ambiente onde ele frequentava, né? Onde ele estava. Então, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance pra gente trazer mais segurança para ela. Então, nesse momento, a gente não quer que ela saiba disso. Então, eu falo assim pro meu esposo, nós estamos correndo contra o tempo. Nós queremos que ele, né,
que seja feita justiça, para que a gente possa dizer para nossa filha de novo, como naquele vídeo que eu postei, quando eu dou a notícia, ela estava muito, eu sempre me perguntava, mãe, ele não vai ser preso, ele vai ser preso, mãe, o que vai acontecer? Porque ela entende a responsabilidade que ela tem. A gente teve que explicar para ela, que é para que outras crianças não possam sofrer a mesma coisa, né? Para a gente proteger as crianças. Então a gente trouxe para ela uma mensagem de ela que ela é uma criança que veio para trazer justiça, né? Para trazer proteção. Revelação. Exato. E ela entende isso. Lembrando que ele está solto, né, Tati? E não se sabe mais de Solto, Heloísa, mas né? o importante é que a investigação continua, né? Uhum, E nós temos esperança que seja feita justiça. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. A Andréia aqui comentando, cantores gospel que recebem fortunas em seus shows. Temos que pedir Exatamente. apoio de valores para ela, não é nada o valor de 150 mil. Então aqui tem muitas... Oxi, com certeza. Tem cantor gospel que ganha isso daí num fim de semana. Ainda mais esses que gostam de se apresentar em prefeitura, ganham isso daí brincando no fim de semana. Era bom eles abrir a carteira agora, né? O certo era eles, né? Eles e os pastores que recebem dízimo e oferta justamente para ajudar o necessitado. Muitas mensagens de apoio a você, Aline, Muito, a sua né? família, Aline. Isso me emociona muito. Sabe, Aline, eu vou te contar uma coisa aqui, revelando a parte espiritual, como é muito forte. Nesses anos que eu trabalhei com homicídios, eu trabalhei quase 5 anos só com homicídio e aborto e feminicídio. Trabalhei com criança estuprada, quase 3 anos, com adolescente infrator, com delegacia da mulher. Trabalhei no interior fazendo de tudo. Trabalhei como chefe de cadeia pública com 120, 130 presos por anos. Nada foi pouco tempo. Eu digo o seguinte, a parte espiritual me salvou muitas vezes. A divindade me salvou muitas vezes. Eu digo Jesus mesmo, tá? Independente da sua religião, você que está em casa. Eu tive uma restrição na segunda-feira de fala de no mínimo 48 horas. A médica ontem não tinha me liberado para falar hoje. Eu não sabia se eu ia acordar com voz. E eu cancelei todos os meus compromissos, segunda, terça, quarta. E hoje era a recomendação de cancelamento dessa live. Eu falei, não, a live é sagrada, porque mexe com vítimas. Quando nós falamos de vítimas, eu vi muitas vítimas. Não posso me calar, eu não posso não ver o que eu já vi, não ouvir o que eu já ouvi, não desaprender o que eu já aprendi, não ter as experiências de novo, mas as experiências eu já tive. Então não dá para voltar atrás, não dá para apagar a memória e eu não quero esquecer. Então eu falei, Jesus, se tiver que ser, me dê um pouco de voz para a gente conversar. E a voz tá sumindo, mas eu ainda estou aqui, firme com você, Aline. Obrigada, E delegada. quero te dizer o seguinte... É notório como até a delegada se emociona. É difícil quem é pai, quem é mãe, quem tem sentimento, quem tem o Espírito Santo de Deus, ouvir essa história e não se comover. Se você está assistindo e não se incomodou, não se comoveu, não se emocionou, você fique ciente de uma coisa. Você não tem sentimento de paternidade ou maternidade. Você não tem esse sentimento de amar o próximo como a si mesmo e muito menos o Espírito Santo. Se você não se emocionou, seja chorando, revoltado, pegando o ar, alguma coisa está de errado. E se em algum momento você passou pano por Marcos Grubert ou alguém que está relacionado a esse caso, que veio querer defender ele, você também não tem o Espírito Santo. Me desculpe. Pode falar o que quiser, falar em língua estranha, rodar no manto, expulsar demônio, curar enfermo, pode fazer o que quiser. Para mim não tem o Espírito Santo, pronto, acabou. Não tem. Que você pode contar conosco para aquilo que for. Tem muitas perguntas, vou passar aqui rapidamente as perguntas. O pessoal que mandou pergunta aqui no pontinho de interrogação, mas nós tivemos muitas outras perguntas, questionamentos. Eu não quis te interromper, né, Ana, para a gente também não Até ficar... porque eu acho que durante eu fui respondendo muitas Isso, exato. Foi A gente mesmo. Você foi fazendo ótimo. adendos pequenos, né, Tati, para também não interromper. Então a gente mais escuta do que. E lembrando, né, Tati, que infelizmente esse caso da Aline, né, envolveu as pessoas da igreja. Então por isso também essa polêmica, né, essa complexidade, essas mensagens todas com relação à questão da igreja. Infelizmente, então era impossível não tocar nessa questão, né, Aline? Então
É como a Aline falou, ninguém aqui está contra a fé das pessoas, está contra a igreja. Ao contrário, Né? Que ela tem apoio da fé e da igreja até hoje. Ela delegada, busca até eu hoje. não teria vencido se não fosse Jesus comigo, segurando na minha Amém. mão. É sobre isso, né, É Aline? É sobre a nossa sobre fé, isso. a nossa esperança, Não é né, em ataque Deus. contra a igreja e contra o corpo de Cristo. Pelo contrário, eu estou aqui para fortalecer a tua fé e para dizer que nós não podemos colocar as nossas expectativas em pessoas. Com Uhum, certeza. Precisamos levantar bezerros de ouro. Nós precisamos colocar a nossa expectativa em Cristo. É necessário nós estarmos dentro de um contexto, de uma igreja, para nós sermos alimentados espiritualmente. Sim, Mas concordo. é importante nós entendermos que aquele pastor que está no altar, mesmo que ele esteja pegando e ele esteja sob pecado, a semente que ele lança vai frutificar dependendo do terreno que está recebendo. Não é Exato. sobre a vida dele, mas ele está sendo uma ferramenta, ele não deixa de ser uma ferramenta. Então, uhum. sobre o pecado dele, é sobre o que você está recebendo. Eu vi um vídeo que a Ana Paula Valadão postou sobre uma pregadora falando sobre isso, sobre se você está preocupado que o seu pastor está em pecado, né? Então eu quero te deixar essa mensagem, que o que importa é a semente que ele está semeando e o terreno em que ela vai cair. Cara, isso trouxe uma revelação profunda. Gente, Olha só que coisa, a mãe da vítima falando que não é sobre a questão de pastores, mas pelo caso em si, né? É o que ela deixa subentendido. Ela está tirando essa parte. Agora, eu já não me cansei de falar uma coisa que eu sempre venho repetindo aqui. O problema principal é quem está em cima do púlpito e não é vocacionado por Deus, não é separado por Deus. Homem que é vocacionado por Deus, separado por Deus, quando vê uma red flag já, opa, peraí. E mesmo que alguém venha dizer, mas Davi pecou, eu também quero pecar. Davi dançou, eu também quero dançar. Ô meu irmão, Davi, ele era o libertador de Israel, a função dele, a dispensação dele era outra. Não é à toa que confundiram Jesus com os demais ungidos. Jesus, ao invés de ele ser como os outros ungidos, que era o fio da espada que resolvia tudo, não. Jesus veio com um lado oposto. E ele sendo o último ungido, acabou esse negócio. Entenderam? Então a gente tem que entender que o homem de Deus, ele não pode estar em cima de um púlpito se tem alguma coisa que o condene. Se há algo que o condene no passado, esquece. Ele não é apto, nem vocacionado para estar no púlpito. Pronto, travou. inclusive, nós temos uma passagem bíblica da parábola das sementes. Muitas sementes o vento leva e caiu em pedras e não frutiferou. Muitas sementes foram lançadas ao vento e acabaram morrendo pela seca. Muitas outras encontraram terreno fértil e frutificaram. Isso, o terreno fértil é o seu coração. As parábolas são lindas e mesmo depois de 2000 anos nós continuamos entendendo a palavra. Eu estou fazendo, inclusive, depois de velha, Aline, deixa eu te contar, a Ana já sabe. Eu sou mestre em Direito Criminal, voltado para experiências penais. Sou especialista, fui professora por muitos anos, universitária, fui professora da Escola Superior de Polícia Civil até ano passado. E agora, depois de velha, esse ano eu fecho 30 anos de contribuição da Previdência, só para vocês terem noção. Eu passei a fazer esse ano... Nossa, nem parece. Ela tem cara de, com todo respeito, a doutora, tem cara de mocinha. Uma especialização, estou fazendo uma especialização em teologia pentecostal. E tenho aprendido muito sobre a inspiração dos nossos queridos escritores bíblicos, autores bíblicos que foram inspirados pela palavra. Então, assim, eu deixo aqui meu entendimento mínimo disso, da palavra bíblica, e você continuou sendo uma mulher bíblica, uma mulher sábia, uma mulher honesta, uma mulher que não se deixou abalar pela fé, continuou intacta. Busca até hoje, embora no meio de uma tragédia, está ressignificando essa situação com a sua filha. Mas eu acho assim, incrível. Esse lugar que eu encontrei, eu não encontrei sozinha. E eu vou de novo falar, eu tive um apoio, um círculo de apoio com as minhas amigas importantíssimo, de pessoas, né, que me deram apoio emocional. Quando eu tava ali caindo, elas me levantavam. Quando eu não sou forte 100% do tempo, né? E aí, é muito importante falar, pastora Ana Moritz, pastor Paulo Moritz, foram pessoas que nos colocaram no trilho daquilo que era importante. Nossa conexão com Deus, a nossa profundidade com Deus, não trazer justiça própria, não aceitar qualquer tipo de inverdade ou meia-verdade, andar nos trilhos que, se a gente caminhasse por esse caminho, nós tínhamos o entendimento e a certeza de que a justiça seria feita. Exato. Então, a gente não negociou isso. Não negociamos isso. Perfeito. Por mais que a verdade seja difícil, que a verdade seja dura, a gente caminhou nisso. O que era... pastor Rafael querido diz o seguinte: a proposta não pode ser maior que o propósito. Nossa. É forte, né?
pastor Rafael querido, pastora Diana querido, Di querido, né? São os nossos bispos, a bispa de querido, e eles falam exatamente que a proposta não pode ser maior que o propósito, que nós temos que ter foco e nós temos que fazer escolhas, e essas escolhas definem quem nós somos. Exatamente. Exatamente. Muitas pessoas não entenderam muito a minha postura quando eu dei entrevista no canal da Fontinelli, porque muitas pessoas não conseguem entender a graça de Deus sobre a nossa vida, né? A graça de Deus no entendimento, no propósito. O que eu vou fazer com tudo isso? Adianta eu vir aqui, delegada, fazer uma live contigo chorando, gritando e berrando e não trazer informação, não trazer seriedade pro caso, não trazer entendimento? Não adianta, não adianta. Com certeza, Aline, você foi tomada e é tomada frequentemente pelo dom do Espírito Santo, que te dá a serenidade, que logo no início te deu visão, te deu serenidade. Amém. E você, mesmo assim, passou tudo isso para a igreja, para que a tua igreja soubesse disso. Então, você está de parabéns. Eu não faria diferente de você. E quero aqui fazer as perguntinhas só para a gente poder concluir. Vamos lá. A Luluzinha disse, eu não sei se até ela já não se despediu. Nos Estados Unidos não tem pena de morte, porque aqui no nosso Brasil não tem pessoas que fazem ambos. Não sei exatamente, Luluzinho, o que você quis dizer. No Brasil não tem pena de morte, tá? Uhum. Essa é uma questão jurídica, inclusive que eu e o delegado Xerifão, o delegado Tito, meu marido, somos bastante... Juridicamente falando, só existe uma coisa que permita a pena de morte. E eu vou falar aqui para vocês. Bom, pelo menos é o que eu conheço, né? Se infelizmente alguém com uma aeronave passar pelo céu do Brasil sem comunicar, sem avisar, a aeronáutica pode derrubar a aeronave sem questionar. Não pediu para passar por cima. Pronto, falando a grosso modo. Analisamos sempre essa situação, mas depende do Congresso Nacional aqui no Brasil. Outras perguntas, então, só para não deixar de responder. Quem igreja na América que a doutora se referiu? Pessoal da Tias do Zap, Naná, nós estamos aqui, a igreja é a Igreja Alcance, tá bom? Não estamos contra a igreja, ao contrário, a igreja é uma corporação muito maior do que essa situação, né, Aline? Sim. Muito maior. E não está aqui em nenhum momento induzindo pessoas a deixar as igrejas, pelo amor de Deus, gente. A Igreja Alcance tem uma história, né? Então é importante a gente o quê? Esperar que façam aquilo que eles precisam fazer, né? Que até os próprios membros cobrem o posicionamento da igreja. É isso que a gente precisa. A gente não precisa... É importante a gente ter esse discernimento, né? Isso aí, isso aí, você disse tudo. Aqui ainda outras perguntas. Gostaria de saber da mãe se ela tinha conhecimento dos acontecimentos anteriores de Marcos antes do acontecido com sua filha. Já? Se eu soubesse disso, jamais eu teria permitido minha filha ir lá. Outras pessoas pediram... Eu tenho uma tese aqui. Posso estar equivocado? Eu vou dizer essa minha tese para encerrar o vídeo aqui, porque já está extenso, 32 minutos. Olha só, minha tese. Se caso for comprovado a veracidade da outra denúncia, eu gostaria muito de que a mãe, a cantora gospel, melhor dizendo, a Heloísa, enfim, a esposa do Marcos Grubert, ela fosse investigada. Por quê? Minha opinião. Ela teve a mesma conduta nas duas conversas. Falou para a vítima, eu estou contigo, vou até o fim, e do nada muda de ideia. Ambas as vítimas foram ligadas ao Marcos Grubert por causa dela, direta ou indiretamente, segundo os relatos. Então a gente junta aqui as peças e fica essa ponta solta. Será que ela é a pessoa responsável para aliciar, supostamente, as vítimas do Marcos Grubert? Eu não me recordo de nenhum canal comentar isso até o presente momento. Mas eu percebi isso. Eu não sei se eu estou sendo leviano aqui na minha teoria, que estou falando aqui dentro da suposição, não estou afirmando nada, mas eu acho um tanto estranho. Complicado. Eu vou encerrar por aqui, mas antes disso, algumas considerações, né? Todo mundo sabe que quando eu falo sobre assuntos assim, geralmente eu fico muito mexido com isso, porque eu sou pai. E pai solo de 2 garotos, passei muito tempo, somente Deus, eles e eu aqui nessa casa. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, sei lá, isso mexe demais comigo e acaba me consumindo. E a gente vê que agora tem apoio de muitas pessoas em causas como essa, é algo que acaba, de uma certa forma, me dando um pouco de alívio. Mas, ao mesmo tempo,
Eu vejo que tem muita gente que defende com unhas e dentes. E eu compreendo que quando existe uma acusação, a primeira coisa a se fazer é investigar e apurar os fatos. Em tudo isso, a gente vê que ninguém desses aí que dizem que não pode discordar do homem de Deus, essa conversa toda, se preocupa com a criança. Não vi nenhum desses grandões se preocupar com a menina. Esse é o ponto crucial e é o que mais me preocupa no momento. Depois, a prisão dele. A prisão e manutenção da sua detenção. É o que mais, assim, isso fica para segundo plano. O principal é a criança. É muito triste, muito lamentável. Mas enfim, infelizmente aconteceu. E se não tivesse tanta essa blindagem e ele fosse corrigido lá atrás, isso não estaria acontecendo agora. Se na primeira ele fosse corrigido severamente, no maior rigor da lei, quem sabe? Porque os relatos dizem que já não é a primeira. Não sei o número ao certo de quantas, mas tem aí um histórico de passadas de pano. Esse maldito desse foro privilegiado gospel vai acabar. Tem que acabar. E quando a esquerda, bater na porta de muitos pastores e começar a criar leis para levar eles para a cadeia, aí acaba essa safadeza rapidinho. Like se gostou, comentário fixado, os links dos grupos do WhatsApp e Telegram. Um forte abraço do Baixinho. Foi.